Entrevista do dia. Agora a gente entrevista aqui na entrevista do dia o vereador reeleito do PSDB, vereador Papi. Tudo bom, vereador? Tudo bem, bom dia a todos os amigos aí da FM Cidade. É uma terça-feira abençoada para todos aí em Campo Grande. Maravilha. Vereador, eu vou começar perguntando, na verdade, eu vou começar comentando assim, ontem eu estava acompanhando os portais de notícia aqui do estado, principalmente aqui de Campo Grande, e eu percebi muitas notícias falando do apoio que os vereadores reeleitos, os que vão ser eleitos, tomarem posse ano que vem, para o senhor se tornar presidente da Câmara Municipal. Queria saber a expectativa do senhor. Já é algo concreto? A gente já pode cravar o próximo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande vai ser o vereador Papi ou ainda tem muita coisa incerta? Ô, Matheus, se você cravar, eu vou ficar bem feliz, viu, cara? Mas tem interesse então, né, vereador? Com certeza. Eu acho que todo mundo que tem interesse tem que ir à luta, né? Se você precisa demonstrar os interesses, né? E trabalhar a respeito disso. É claro que a presidência da Câmara, ela parte de uma construção interna dos vereadores, num alinhamento de conceitos daquilo que se espera da Câmara Municipal. E a partir do momento que essas ideias elas vão tomando forma, Matheus e todos os seus ouvintes, elas vão agregando com os vereadores, né? E aí essas ideias vão se juntando, um concorda, o outro aceita, o outro entende parecido, e aí você forma blocos dentro da Câmara para definir a direção dessa Casa de Leis nos próximos anos. Isso tem acontecido, né? Depois da eleição ali em outubro, a Câmara já começa a se organizar para sua diretoria no próximo biênio. E é isso que a gente tem feito, né? E aí as matérias vão surgindo, né? Porque a imprensa vai fomentando também, é notícia, é claro, e é importante para a cidade. E os colegas têm aderido também e colocando publicamente esses apoios, o que é muito valida, né? Aquela construção política que nós estamos fazendo. Vereador, agora eu vou perguntar como cidadão. O Gabriel cidadão agora, explica pra gente o que é que faz o presidente da Câmara. Quais são as atribuições, como que eu entendo ali, né, razoavelmente, superficialmente, que ele conduz alguns trabalhos, mas que trabalhos são esses? O que exatamente faz o presidente da Câmara? O principal que as pessoas mais veem é ali a condução das sessões, né? Legal. Então, o plenário da Câmara é sempre presidido. Todas as sessões na Câmara, elas têm uma condução de um presidente que ele está ali para fazer com que o rito da casa, ou seja, para que ele execute o regimento interno da casa. Então, ele age como um fiscal também. Exatamente. Então. Ele que preside ali para que a regra da Câmara seja feita. Então, tudo que se faz na Câmara lá, sejam falas, debates, ofícios, leis votadas, todas elas estão regidas por uma lei. Então, não é qualquer pessoa que fala ou qualquer momento que fala. Então, existem os ritos da casa, né? Toda a liturgia daquela sessão, aonde o presidente ele é o responsável ali para cuidar. Esse é o que as pessoas mais veem. Mas o presidente tem outras atribuições que talvez sejam mais importantes. O presidente é quem pauta os projetos de lei. Então ele fica responsável ali, o que vai ser votado pelos vereadores passa na mão do presidente a pauta, né? Agora falando um pouquinho de política, teve uma eleição aqui em Campo Grande, uma eleição, querendo ou não, muito densa, pelo menos para a prefeitura, para o executivo, foi uma eleição muito densa mesmo, polêmica, cheia de polêmica e tudo mais. Entretanto, a gente teve o PSDB, partido que o senhor faz parte, no primeiro turno com candidato próprio, candidato Beto Pereira, deputado federal, enfim. A gente teve o Beto Pereira do PSDB. Logo, agora, nesse primeiro turno. No segundo turno, então, o PSDB não foi para o segundo turno, acabou apoiando a candidata Adriane Lopes. Isso é uma coisa que eu questiono. Por conta do primeiro turno, existe algum tipo de rusga, algum tipo de conflito, algo do tipo, ou já está tudo certo com o Progressistas, que é o partido da prefeita Adriane Lopes? Como que está essa relação com a Adriane Lopes, a prefeita de Campo Grande, tendo em vista que no primeiro turno a gente teve um candidato próprio do PSDB. Sim. E agora
se tudo encaminhar, a gente vai ter um presidente da Câmara do PSDB. Vai ter algum tipo de, vamos dizer assim, conflito, mesmo que institucional, político, aquele conflito que não gera muito atrito, mas que a gente sabe que existe. Eu entendo, Matheus, a pergunta e é uma boa pergunta. Assim, podemos dividir as coisas. Primeiro que a eleição da casa, da Câmara, ela tem a influência e tem ali a sua congregação com o pensamento da prefeitura, sim, mas não interferência, porque são casas separadas, são poderes distintos. Nós estamos falando do legislativo, da Câmara de Vereadores, outro do executivo. Apesar dos interesses estarem ali relacionados, porque estamos falando da cidade e temos a mesma responsabilidade de cuidar de Campo Grande, mas são poderes distintos. Então, um é um, outro é outro. Esse é um ponto. Com relação às eleições, toda vez que você tem ataque a pessoas, não tem como você não receber isso como ataque pessoal. Exato. Então, é óbvio que as eleições, elas deixam marcas, cicatrizes, e que é natural dentro do processo eleitoral. Quer dizer, não deveria ser natural, mas hoje já se normaliza uma eleição tão assim, você usou a palavra densa, né? Talvez assim, muito forte, acalorada, agressiva, né? Acalorada, né? A gente tem normalizado isso, o que eu não acho que seja natural da política. Mas não tem como você dizer que ataques pessoais não ferem. Ferem sim, e as pessoas acabam levando isso dentro das suas preferências no futuro. Porém, eu acredito assim, que políticos maduros, eles precisam entender que a eleição tem que ficar no seu lugar, dos 45 dias, mais o segundo turno ali, mais 15, 20 dias do segundo turno, mas elas não podem ser levadas, os palanques não podem continuar na hora dos mandatos. Então eu costumo dizer que o carro do político maduro, ele não tem retrovisor nem porta-malas. Ele não tem retrovisor para você ficar olhando para o passado e ele não tem porta-malas para você ficar carregando mágoas. Você precisa olhar para frente, porque o eleitor, ele está pouco se importando se o prefeito gosta do vereador, se o vereador gosta do prefeito. Ele quer o resultado. E aí é o que eu falo. Eu sou um político da nova geração aí de Campo Grande, mais outros que têm surgido aí ao longo desse tempo. Eu penso que a gente tem que sair do blá blá blá. A Câmara precisa sair do debate para pôr algo em prática. E isso é possível fazer desde que você tenha um pensamento bem firme estabelecido, conceitos bem firmes estabelecidos e ir para a prática, né? Então, quando a gente fica olhando muito para trás ou tentando ali justificar as coisas que aconteceram na eleição, você arrasta um passivo muito ruim e que interfere depois nas decisões do executivo e do legislativo e que depõe contra a cidade. O que tem que fazer? Limpar e esquecer e olhar para frente e colocar as práticas, né, ou as boas práticas que de fato vai entregar alguma coisa para as pessoas. Só para finalizar, eu quero dizer o seguinte, viu, vereador? O senhor está no caminho correto. A última pessoa que eu ouvi falando isso aqui foi a senadora Tereza Cristina. E ela falou exatamente isso, porque teve aquela questão, né, do Bolsonaro apoiar um candidato, depois apoiar outro candidato, e aí foi perguntado, o Rodrigo perguntou para ela aqui, candidato, e aí, ficou alguma mágoa? Ficou rusga com o Bolsonaro? Ela falou exatamente isso. O candidato, o político maduro, ele não tem essa questãozinha de pragmatismo, ficar né? com rusga. Faz parte do jogo político, faz parte do processo político esses apoios, e às vezes vai para um candidato, vai para outro, às vezes alguém fala alguma coisa que magoa, mas fica para trás. Isso aí a gente tem que olhar para frente, como o senhor falou, a gente tem que pensar no bem-estar da cidade, né? Com certeza. Até porque as pessoas foram eleitas. Uhum. E quem está na política precisa respeitar a decisão democrática que as pessoas fizeram na urna. Então, para quem votou, por exemplo, no Beto, para quem votou na Rose, essas pessoas não podem desgostar da Adriane, eles precisam respeitar que a decisão da maioria foi colocada ali. E a partir disso, nós, aqui do Legislativo, nós não temos que ficar pensando, e se, né? Ou se o meu candidato seria melhor, isso ou aquilo. Não, nós temos que trabalhar com os vereadores, 29 vereadores e vereadoras eleitos, e nós temos que trabalhar com a prefeita Adriane e com a vice Camila. E com o time dela. Para quem? Para Campo Grande. Então eu penso que nós temos que olhar para a cidade. E aí sempre, Matheus, o poder do nós, ele é maior do que a força do eu. O individualismo na política, ele contribui para essas divisões que nós temos no país, da polaridade, do radicalismo,
quando as pessoas olham muito para si, ou para os seus próprios grupos, ou para suas próprias ideologias. Não que essas coisas não sejam importantes, elas precisam estar dentro do debate, mas elas não podem superar nunca a questão do nós, porque o todo ele é mais importante. E a casa são 29 parlamentares completamente diferentes, de lugares diferentes, de partidos diferentes, de ideologias diferentes. Por isso, quando a gente fala de presidência, nós temos que colocar a instituição dando uma resposta para a sociedade, respeitando a pluralidade do plenário, você entendeu? E colocando isso em evidência para a sociedade. O seu representante está lá, você precisa ouvir o que ele fala e ele tem que ter uma voz que chega na sociedade, entendeu? Agora, já partindo para o final, partindo do pressuposto que o senhor se torne o próximo presidente da Câmara Municipal, o senhor, como o senhor disse, cabe ao presidente da Câmara pautar a questão legislativa, os assuntos no legislativo. O que está em mente para o senhor pautar? Qual que vai ser o norte da presidência desses 2 anos de... da Câmara Municipal também são 2 anos, né? Isso, 2 anos. Desses 2 anos que o senhor, caso seja eleito presidente da Câmara, quais serão as pautas prioritárias do senhor na Câmara Municipal, caso se torne presidente? Quando a gente fala de Campo Grande, nós precisamos de retomada de crescimento. Então, a pauta desenvolvimentista é a que mais me atrai. Quando a gente fala de resultado de desenvolvimento para as pessoas, ou seja, políticas públicas eficientes. Quando eu falo mais ali dentro da gente, uma proposta direto para o legislativo, é no sentido do protagonismo. Eu penso que a Câmara ela precisa sair de uma sombra e ela evidenciar aquilo que de fato acontece. Eu tenho 2 mandatos, estou indo para o 3º mandato. Eu sou o admirador dos meus colegas. Apesar das pessoas terem uma crítica muito forte aos vereadores, existem bons trabalhos ali que foram pouco evidenciados, tá certo? Então eu penso que a Câmara precisa ir para um patamar de protagonismo, de debater os assuntos importantes, sem medo, sem omissão, enfrentar, por exemplo, a gente fala transporte público, é uma pauta da Câmara Municipal, e tem muito, em 2 mandatos, muito debate a respeito disso, mas pouca ação e pouca evidência em cima desses trabalhos feitos. Então, para o Legislativo, eu penso, protagonismo, nós precisamos falar com a sociedade e levar resultado. Num todo, para a cidade, eu penso que as pautas de desenvolvimento, fortalecer ali o elo com a prefeitura, naquilo que eles têm de ideia, né, para a retomada do crescimento de Campo Grande, enxugamento da máquina. Nós vamos votar agora, né, de antemão já avisar os seus ouvintes aqui, Matheus, da FM Cidade, que nós vamos votar um enxugamento da máquina. A prefeita vai apresentar um projeto agora de reforma administrativa, ou seja, de diminuição de cargos, de secretarias, que é importante para a cidade. Então, esse tipo de pauta, eu penso que é o que nós precisamos trabalhar para os próximos anos, né? Colocar mesmo que é importante para Campo Grande. Maravilha, viu, vereador? Eu agradeço muito a participação do senhor. Volte mais vezes aqui. Inclusive, o Rodrigo estava mandando mensagem aqui. Ele queria muito entrevistar o senhor. Sério, ele comentou aqui com a gente agora no grupo, falando assim, manda um abraço pro vereador, fala que eu queria muito entrevistar ele. Ele não pôde estar aqui hoje, está passando por uma consulta médica, mas mandando esses cumprimentos, esse abraço ao senhor. Um abraço ao Rodrigão, né, todos os ouvintes dele e os amigos aqui da FM Cidade. É um prazer estar com vocês, o papel da imprensa é fundamental nesse aspecto, né? Desejar aí para todos os campograndenses uma terça-feira abençoada. E que, se Deus tiver nesse propósito e acontecer, vai ser muito, muito especial. Eu me sinto preparado, amo Campo Grande e amo o Legislativo. Estou aqui há bastante tempo, sabe? Eu fui 8 anos assessor, 8 anos vereador, agora indo para o 3º mandato e espero que a gente possa contribuir com a cidade. Sucesso, vereador, sucesso. Obrigado, vereador Papi, pelo bate-papo com a gente.